Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast aqui, Direito do Servidor Público, com foco especial na educação. E hoje eu trouxe um convidado especial, um grande amigo, um grande parceiro, Paulo Marinho Júnior, também conhecido como Paulinho de Caxias, Maranhão. E a gente vai tratar aqui sobre os temas dos servidores públicos, o que o nosso amigo que é deputado também, já foi deputado, já exerceu várias vezes o mandato de deputado, como que ele atuou na educação durante esse período e também fazer uma avaliação sobre a atual educação de Caxias. Paulinho, bem-vindo. Obrigado, Figueiredo. Assim, eu chamo ele de Seba, amigo de muitos anos. Aquela lá que tá comigo? Isso. Pronto. É um amigo de muitos anos, que eu tenho muito respeito e consideração. Prazerzão estar aqui contigo. Tá com o nosso amigo Luiz Furtado. E com você, gente. Vamos lá, falar um pouquinho de educação, falar um pouquinho do servidor público, falar um pouquinho de tudo aí que o Seba, o Figueiredo, quiser falar aí com a gente. Beleza, Paulinho, obrigado. E só lembrando que hoje aqui a gente vai ter a participação especial aqui do nosso amigo Luiz, que também é jornalista, também é um amigo, se formou comigo na UFMA, né, Luiz? Então se apresente aí para os nossos telespectadores. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Eu me chamo Luiz Furtado, sou contemporâneo nem tanto de Júnior, porque a gente teve momentos ali diferentes na época da faculdade, ele foi, voltou, e aí a gente se encontrou lá. Rapaz, não me queima. Júnior é o mais velho daqui, disparado. Nem falei isso, mas... E aí a gente vai trazer realmente essas informações importantes para você, trazer essa conversa bem dinâmica, porque o que é que a gente quer? É trazer coisas boas para vocês, informações para você que é servidor, que quer saber o que está acontecendo no meio, no caso que a gente vai falar aqui, de Caxias, e outras coisas também do processo dos servidores, e muita coisa que a gente vai conversar. Tem muito tempo ainda pra gente falar, vamos lá. Beleza, Paulinho, meu amigo, vamos lá. Eu queria começar falando com você o seguinte. Primeiro, a gente estava aqui em off falando sobre a importância dos servidores públicos, sobre a importância da educação, não é? E você até me falou uma coisa interessante que eu ia deixar para depois, mas eu quero logo chegar aqui, como se diz, chegar logo rasgando. Sim. Você me falou, Júnior, eu elaborei uma proposta assim, sensacional na área da educação e ela estava quase lá. Conta um pouquinho aqui pra gente, pro nosso educador, como que era essa proposta lá na Câmara Federal. Bem, gente, da realidade que a gente vê, eu sempre fui um defensor, principalmente na questão da merenda escolar, da importância da merenda, Luiz, para a educação. Sim. A gente tem um problema no Maranhão muito grave, que é a questão da alimentação. Entendi. Até porque a nossa base alimentar é equivocada. Existe no processo de desenvolvimento de uma criança, é importante ela comer proteína até os 6 primeiros anos. Resumir muito, assim, fazer uma analogia. O cérebro de uma criança é como se fosse um balde. O conhecimento é a água que tu bota no balde. Sim. O tamanho do balde é definido pela quantidade de proteína que a criança come nos primeiros anos de vida. E qual é a base da alimentação do nosso povo carente, do povo pobre? O que ele come de verdade? Farinha. Farinha, muito arroz e feijão, e às vezes só o arroz. E cadê a proteína, meu irmão? Que é a proteína que vai gerar as sinapses, gerar, vamos dizer, o tamanho do balde, a quantidade de conhecimento que essa criança vai conseguir acumular ao longo da vida. E não adianta comer depois, não. Tem que comer durante a infância. Uhum. E onde é que ela vai buscar essa comida? Onde é que ela vai buscar essa proteína? Isso. Na merenda escolar. Sim. Várias vezes é a única refeição que essas crianças têm. E qual é a realidade que a gente vê? Quando tem, já teve caso de colocar banana, a gente vê biscoito, a gente vê uma alimentação que várias vezes deixa de ser a ideal. E o que é pior? Não faltam casos de denúncias de roubo de merenda escolar. Então, eu fiz um projeto de lei, coloquei, apresentei na Câmara e estava buscando a unanimidade, que era para tornar crime hediondo o roubo da merenda escolar. Vou traduzir. Tornar como uma coisa mais forte que nós temos na legislação, roubar comida de criança. Então, é um projeto que, assim, eu achei que eu não ia encontrar resistência de ninguém. Até porque ele é essencial, eu acho que para o que a gente tem hoje de educação dentro do Brasil como um todo, ele é essencial, né? Pois, Luiz, tu acredita que eu encontrei um deputado que estava contra?
Quem é o deputado? Tem que falar. E aí é isso que eu estava contando pro Santo Júnior. Milagre, Tem que dizer. Não, eu estava conversando, era o Glauber Braga, do PSOL, e eu sempre fui um cara de conversar com todo mundo. Então, meu partido da Câmara é o PL, o PSOL é praticamente o outro extremo, mas eu cheguei pro Glauber, estava conversando com o Glauber. Glauber, pô, um projeto é roubar comida de criança, cara. Aí ele, não, eu concordo com a ideia do projeto, mas por ideologia política, isso que eu estava explicando, eu acho que a conversa você consegue superar barreiras, ele é contra o aumento da punição, ele é contra prender pessoas. E aí eu estava até brincando com o Seba, por mim era pena de morte, não aumentava no presídio, porque eu acho que uma pessoa que conscientemente rouba a única fonte de alimentação de uma criança é um monstro. Sim. E não devia estar andando na sociedade, não devia nem existir um ser humano desse. Então ele estava nessa de pensar de tudo, porque ele tem uma ideologia que é contrária, mas ele entende a importância. Porque, gente, todo mundo consegue entender que, quando você explica, a importância de um projeto como esse. Com certeza. E eu acho que faltam coisas assim, mais firmes. Principalmente aonde mais importa. Perfeito, Paulinho. E assim, a gente vai tratar mais assim de uma forma geral da educação, mas já entrando um pouco também em Caxias, né, que é a sua cidade, a cidade onde você atua politicamente, atua empresarialmente. Eu queria que você fizesse um diagnóstico hoje de como que está a educação de Caxias, não é? O senhor citou agora o caso da merenda escolar, mas eu tenho aqui outros dados também, né, do próprio TCE, que falta a questão de água encanada, que a rede de esgoto também ela é precária nas escolas, que menos de 35% das escolas hoje têm internet e banda larga. Isso aqui são dados do TCE Maranhão. Então, ou seja, num aspecto geral, aparentemente Caxias não está sendo bem assistida. E aí a gente sabe que o senhor é politicamente contra a atual gestão, né? Tanto essa quanto a anterior, mas eu quero pedir para o senhor fazer uma análise no sentido de que uma análise do que se já teve avanços, o que e essas mazelas que estão ruins, que aparentemente aqui segundo os dados do TCE estão dessa maneira, não é? Qual a sua visão sobre esse quadro aqui geral? Eu gosto muito de indicadores. E eu sou formado em administração. Na administração, tudo a gente faz com indicador. O principal indicador da educação é o IDEB. E o que aconteceu com o IDEB de Caxias? 2021 era 4,4. A meta era 4,8. Eles não chegaram na meta, mas ficaram em 4,4. 2023, Luiz, o que aconteceu? Caiu. Foi para 4,2. Isso não sou eu que estou dizendo. Sim. É o IDEB. Isso é só a amostra do que a gente vê todo dia, do descaso. Seja o descaso da merenda, seja o descaso com o professor, seja o descaso com o aluno. A educação em Caxias, ela é maltratada. Chegou ao ponto de, no mandato passado, a Secretaria de Educação não funcionava nem segunda nem sexta, só funcionava terça, quarta e quinta. Qualquer cidadão que fosse na secretaria na segunda ou na sexta, não era atendido. E qual a lógica disso? Qual a lógica? Até porque assim, tudo bem, né? Não funciona na segunda e sexta. Teria alguma justificativa da parte dele ou é simplesmente um desleixo? Na prática era um desleixo. O que ele dizia era que era atendimento interno. Pô, mas toda semana? Toda semana. Isso aí, assim, olha, eu faço parte hoje de uma administração, minha irmã é prefeita da nossa cidade, Presidente Vargas. Tipo assim, a gente sabe que isso aí não tem lógica. Existe, às vezes, uma organização interna, mas se a pessoa faz de uma vez a cada mês, ou então a cada trimestre, agora toda semana, 2 vezes na semana? É por essas e outras que o antigo prefeito chegou a ter 70% de rejeição. Porque a gestão dele era desastrosa. E, assim, a educação é o nosso futuro. Agora, o senhor está falando... Então, assim, o que tu me perguntar, eu te dei o panorama geral. Mas pergunta o individual que eu vou te explicar o problema de todas as áreas que você imaginar, não tem nada que funcione minimamente bem. É o caos completo. Agora, a gente está aqui focado na educação, mas a gente deve aqui para o nosso telespectador ao esclarecimento. O senhor é um político, o senhor foi candidato contra o prefeito, por muito pouco não se elegeu, né? Caxias hoje tem quantos eleitores? Eu acho que para a eleição foram 114 mil. Então, o senhor perdeu com 400, 500 votos de diferença.
575. 575, ou seja, muito pouco. E aí, qual é o esclarecimento que eu tenho para fazer hoje aqui para os nossos telespectadores? Eles podem estar se perguntando, principalmente a gente tem aqui clientes do Brasil todo, telespectadores do Brasil todo, fala assim, se essa cidade, a Caxias, ela tá com os índices ruins, por que então que o grupo desse prefeito se elegeu e não o senhor se elegeu? Bem, a gente teve uma eleição em Caxias completamente atípica. Eu já vi, eu estou na política há muito tempo, minha família é de políticos, eu conheço a política há muito tempo, mas o que aconteceu em Caxias nunca foi visto na história. Inclusive, por exemplo, o uso de inteligência artificial em cima do palanque é a primeira vez na história que a gente tem um caso tão claro. Eu mostrei para o Figueiredo Júnior, ele ficou assustado, porque ninguém tem coragem de fazer isso. Não tem defesa. O volume de contratação... Desculpa só me interromper. Se o senhor permitir, eu queria que o senhor me passasse esse vídeo, porque como o senhor me falou, é melhor mostrar. Se o senhor permitir depois, claro, eu faço um pauzinho e mostro. Vamos caminhar para ele vai mostrar para vocês o vídeo. Um absurdo. Para que vocês saiam daqui com a consciência de quem é quem nessa história. Aqui agora. Escute com atenção. Se possível, eu quero até que aumente aí a voz. Escute com atenção. Eu já falei para Paulinho, ele vai ter que demitir todos os contratados. O lado ruim é que entregamos tudo ao Josimar de Maranhãozinho. Eu peço aí que aumente o som. Eu peço que aumente o som mais ainda. Vamos ouvir de novo. Eu já falei para Paulinho, ele vai ter que demitir todos os contratados. O lado ruim é que entregamos tudo ao Josimar de Maranhãozinho. Isso foi uma gravação que fizeram hoje no Viva Voz, onde o ex-deputado caçado Paulo Marinho disse que vai demitir todos os contratados de Caxias e vai entregar a cidade a um deputado chamado Josimar do Maranhãozinho. Eu quero que vocês me respondam. Mas é isso que vocês querem? É isso que vocês querem, gente? Vamos gravar essa imagem. Eu prefiro não falar, eu prefiro mostrar. Mostrando, você vê claramente o que aconteceu. Isso é só um dos casos que a justiça está avaliando e apurando para reequilibrar o pleito. Lá você teve tudo. Compra de votos. Tem compra de votos sempre? Lá teve em uma escala maior. Lá teve uso de inteligência artificial. Contratação de servidor durante o período eleitoral, que é algo que é expressamente vedado. Fizeram até santinhos com a minha foto e a de um candidato a presidente para tentar me vincular com ele, ou seja, todas as armas legais e ilegais foram usadas lá. E fizeram o santinho com o número errado seu, né? Com o número errado. Quer dizer, vai fazer a besteira e não faz errado. Não faz errado. Não, fizeram mas foi de propósito. Foi intencional. Intencional para... Então, isso tá quase uma máfia. Eu não entendo como é que funciona isso. Como é que se tem coragem de uma campanha que deve ser o pleito, pelo menos o que a gente espera. Você que é eleitor, você espera isso. Eu espero como eleitor também. Que o pleito ocorra da melhor forma possível, que ele ocorra de maneira limpa. O TRT, o TRE, ele sempre tá tentando fazer com que o pleito ocorra de maneira limpa. E aí acontece isso durante a campanha, de forma descarada e sem nenhuma preocupação com as consequências. Como é que pode isso? Luiz, isso é apostar na impunidade. Isso é apostar que o judiciário não funciona. É apostar que pode comprar a justiça. É apostar na impunidade. Eu acredito na justiça, por isso eu entrei na justiça. Eu acho que a justiça é para ser usada. Sim. E a gente está justamente buscando os nossos direitos. De ter, vamos dizer assim, a vontade da maioria da população preservada. Eu tive, só dando um número para dar o contexto, lá o candidato que ficou em primeiro lugar durante esse resultado teve 48,7% dos votos. Eu tive 48,07% dos votos. Teve uma terceira candidata que teve uma outra percentual e um quarto candidato que também teve um percentual ainda menor. Mas se a somar os votos da oposição, foi a maioria. E para buscarem, vamos dizer assim, chegar no que a gente tinha, usaram tudo que era possível e impossível e para tentar se manter no poder. Mas é porque tem muita coisa por trás. Na hora que você tem tanta coisa errada acontecendo, e tudo o que acontece de errado é com a intenção o quê? De roubar. A gente vai tocar alguns aspectos, e quando a gente tocar esses aspectos,
Eu vou explicar, inclusive, como é que o roubo lá é feito. Paulinho, e assim, o que o Luiz falou aí e você falou, a gente estava inclusive comentando aqui antes, que tu tava aqui me falando aqui em off, né? Explicando o que aconteceu lá em Caxias, faz um tempo que a gente não se fala, né? E aí eu tava, cara, assim, eu trabalho com prefeitura desde 2002, com prefeitura, tu sabe? Eu lembro. Pois é, tu me conhece bem. Tenho essa graduação em Direito e Jornalismo, ou seja, tenho um conhecimento com os prefeitos. E por mais absurdo e absurdos que eu vi e que já me contaram, não chega perto do absurdo que eu vi, como é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, telespectadores, que é o vídeo da manipulação do áudio, porque ele é o absurdo, até inclusive, no que se chama de, desculpa, de burrice. Porque uma pessoa que pega um áudio claramente manipulado, o áudio, pessoal, é o seguinte, é o pai do Paulinho, que para quem não conhece é o ex-deputado Paulo Marinho, muito conhecido, ex-prefeito também de Caxias. Ele tá falando no áudio assim, alguns absurdos e pelo próprio áudio a gente vê que o áudio é manipulado. Então assim, um dos absurdos que tu me falaste, né? E assim, também eu vou já dar a palavra, Paulo, para você falar, mas assim, pessoal, só lembrando assim, nós aqui, a gente tá, o nosso podcast é Direito do Servidor, é Educação, a gente vai já voltar pro tema Educação, mas a gente tinha que fazer esse parênteses. É importantíssimo. Importante fazer esse parênteses para vocês que estão aqui assistindo a gente, vocês se situarem, né, dentro do município de Caxias, como é que foi essa política de Caxias, quem é o Paulo Marinho Júnior e também quem são os adversários. Paulo, então, você falou que você me mostrou esse absurdo das inteligências artificiais, mas você falou que tem outros, que além desse tem outros. Eu queria que você falasse um pouco. Então, lá a gente tem 3 ações, 3 AGEs. Tem a questão da contratação de servidor durante o período da eleição. Não foi um caso, não foi 2 casos, foram centenas de pessoas contratadas durante o período eleitoral. E, Luiz, assim, a fonte, folha de pagamento entregue por eles, em processo judicial e extrato bancário. Sim. Não é nada inquestionável. Inventado, da cabeça. É inquestionável. Tem dados ali. É um documento. Claros. É documento. Aí, um terceiro, que é compra de votos, com o Pix das pessoas da prefeitura, com as conversas no WhatsApp. Também a questão do benefício eleitoral, tipo, chegava na comunidade, prometia um posto, cavava o posto, vinha lá o candidato prefeito inaugurar e pedia o voto. Tudo filmado, tudo registrado, os Pix, as conversas de WhatsApp, tudo entregue para a Polícia Federal e para a Justiça Federal. Nossa, complicado demais isso aí. Complicado. E aí, como é que está hoje esse processo? Eles estão na fase de instrução. Era para ter uma audiência de instrução do caso dos Pix na terça-feira, acho que dia 15 de abril. Foi adiado por conta de mandado de segurança. O da Deepfake está na fase de perícia da Polícia Federal. O da folha de pagamento, eles estão terminando de entregar algumas documentações que o Ministério Público pediu. E no primeiro semestre a gente deve ter todos eles julgados já, pelo menos na base. Sim. Perfeito. Deputado, o senhor falou aí a respeito do seu projeto, né, de criminalizar, tornar crime hediondo quem desvia merenda escolar. A gente sabe que isso aí é uma mazela que não é só do Maranhão, é uma mazela a nível de Brasil. Sim. Existem muitas empresas ali que acabam se valendo da fragilidade do sistema político mesmo e acabam, às vezes, violando tal processo licitatório com auxílio do administrador. E entrando aqui no tema de merenda escolar, né, como o senhor falou, e transporte a nível de Caxias, dados também do TSE aqui de 2023, afirmam que principalmente ali na zona rural, né, que é o que mais, a parte que mais sofre, né, a zona rural ela carece muito, não só de merenda escolar, como também de transporte escolar. E aí o senhor falou de merenda e eu queria agora entrar nessa questão de transporte escolar. Qual é a sua avaliação hoje do município de Caxias em relação ao transporte e quais eram ou quais são ainda suas propostas para poder melhorar esse quadro? Bem, em Caxias a lei é burlada em todas as áreas. Transporte escolar, por exemplo, é uma. O que acontece especificamente na cidade de Caxias? A cidade de Caxias tem uma zona rural muito extensa, Sim. muito grande. E tem uma empresa que ganhou a licitação, ela tem todos os ônibus estacionados na principal avenida da cidade, que é a Avenida Senador Alexandre Costa. Quem passa na Senador Alexandre Costa vai ver na frente do Detran vários ônibus estacionados. Aqueles são os ônibus que são informados por TCE,
para o Ministério da Educação, para a FNDE, que estariam rodando. Quando você vai na prática, você tem um monte de ônibus de cabos eleitorais que fazem essas rotas para estar ganhando. Então, assim, a empresa tem para tirar foto, mas a realidade das nossas crianças é um transporte com carros velhos, com carros sem manutenção, aonde o dono dos carros são os maiores prejudicados, porque a empresa terceiriza pagando um valor irrisório para eles, que não dá nem para eles fazerem a manutenção do carro. Eles ganham o suficiente para pagar o combustível, às vezes pagar o motorista e só. Não tem como fazer manutenção com o dinheiro que é repassado pela empresa terceirizada. Por quê? Porque alguém está comendo esse dinheiro no meio do caminho. Quem é? O Ministério Público, que já tem as denúncias, a Justiça vai colocando. Posso falar que em gestões passadas, ex-prefeitos já foram condenados. Nós temos aí várias pessoas que respondem processo por isso, justamente porque o crime não é para compensar. Então, às vezes, pode estar tendo um ganho momentâneo, mas cedo ou tarde, a verdade aparece e lá em Caxias ela é visível. É só você ir na principal avenida da cidade, ver uns ônibus estacionados lá durante todo o dia e se perguntar por que isso. É complicado, porque você não presta o serviço de forma integral. É a mesma coisa se você estivesse construindo uma casa e no meio da casa você parar de construir, tu que é da área de construção, tu sabe bem, e abandonar lá aquilo ali. Ou seja, você gastou, porque é um custo para o Estado, é um custo para todos nós que somos contribuintes, e aí você não presta o serviço de forma integral, você deixa pela metade. Inclusive, nesse aspecto, porque a gente estava falando sobre a questão da merenda escolar, sobre como isso também atrapalha o desenvolvimento das crianças, e a gente sabe que aqui, no Brasil como um todo, na educação, a gente tem alguns problemas com as crianças que têm dificuldade de leitura, que às vezes saem do ensino fundamental, ainda com dificuldade de leitura, às vezes são analfabetos funcionais, ou às vezes realmente não sabem ler mesmo. E a gente tem aqui o relatório do TCE, de 2023, sobre a qualidade da educação, e muitos alunos concluem o ensino fundamental sem dominar a leitura e interpretação. E refletem baixa qualidade pedagógica, ausência de reforço escolar, pouco acompanhamento. Então, onde é que está o erro nisso aí? O que tem que ser feito, e que tem que ser feito com certeza com urgência, para que a gente mude esse cenário, a gente falando de Caxias especificamente, para que as crianças possam realmente sair do ensino fundamental sendo leitoras já com aquele desejo de ler, sendo ávidos leitores mesmo, e que isso melhore a vida deles lá na frente, porque claro que você lê, você consegue conquistar muitas coisas, né? Luiz, tem muita coisa, mas antes de eu começar, eu queria só mostrar aqui, e aí pedir para tu colocar essa imagem. Essa aqui é a imagem do Google Maps da Avenida Senador Alexandre Costa. Então tá aqui, ó. Tudo que eu falar, eu tenho condição de provar. Aqui não tem discurso vazio. Para quem não me conhece, eu sempre defendi muito a questão do valor da minha palavra. Então, quando eu disser alguma coisa, Luiz, eu tenho como te provar o que eu estou dizendo. Falei da questão, por exemplo, dos ônibus. Então, estou aqui mostrando para eles a imagem do Google Maps de 2025 com um monte de ônibus parado na porta lá na avenida, justamente comprovando o que eu estou dizendo. Sim. Antes de até responder a pergunta dele, como o senhor voltou para transporte escolar, eu queria saber o seguinte: o senhor falou que um dos maiores prejudicados são as pessoas que estão ali terceirizando, porque é como se fosse uma uberização precária do serviço escolar. E isso, com certeza, afeta as crianças, os jovens. Eu queria saber se, na sua experiência, como que essa precarização do serviço tem afetado esses jovens que dependem do transporte escolar. Primeiro, a falta de segurança. O transporte é inseguro. Ônibus com vidros trincados, ônibus sem o assento com o cinto de segurança. Além das estradas precárias para a zona rural, não tem estrada. Ora, na cidade é cheia de buracos, a zona rural é um pandemônio. Sim. Então, falta condição de trabalho para o motorista do ônibus, falta condição de transporte para a criança, falta tudo. Isso acaba afetando diretamente o quê? A frequência escolar. Uhum. A mãe tem preocupação de mandar o filho para a escola, o pai tem preocupação com a segurança do seu filho, e só o prefeito que não tem preocupação com o serviço, porque ele está interessado em outra coisa.
Mas, Luiz, você me fez uma pergunta, eu tenho a obrigação de te responder. Sim, com certeza. Você estava falando do nó que nós temos na nossa educação, Sim, certo? Exatamente. As crianças que às vezes saem ali do fundamental, sem a capacidade de ler ainda, são analfabetos às vezes funcionais, com essa dificuldade. E a gente tem esse problema aí para resolver. Então, como é que a gente vai resolver esse problema, principalmente lá em Caxias? Então, para começar, a gente tem que... E assim, eu acho que acabar com a hipocrisia. Sim. E encarar a realidade. Porque eu vejo muito político que simplesmente tem dificuldade de olhar a realidade. Vamos aos fatos. Na hora que a gente conhece os fatos, a gente começa a entender o problema. Entendendo o problema, você busca a solução. Uhum. O aluno em Caxias, por falta de merenda, várias vezes é liberado para casa às 10 horas da manhã. Então, o horário dele, que era meio-dia, já foi. Quer dizer que uma cidade tamanho de Caxias, isso ainda acontece. Ou 10 horas da manhã, ou 4 da tarde. Nossa. Comem 2 horas por dia de cada criança. Segundo problema, início das aulas. As aulas começaram esse ano, no dia, se eu não me engano, foi no dia 17 ou 18 de fevereiro. Mas é comum as aulas começarem até no mês de março, já chegou ao mês de abril. Totalmente fora do calendário escolar. Não existe o cumprimento dos 200 dias letivos. Não existe. Não tem como. Então, você já tem uma criança que não estudou os 200 dias letivos e mesmo nos dias que são considerados dias de aula, ela tem 2 horas a menos de aula. Ou seja, ela tem um prejuízo de mais de 400, 500, 600 horas por ano de ensino. E como é que uma criança dessa vai concorrer com uma criança que estudou na rede particular? Sim. Não concorre. Aí ela vai estudar, muitas vezes sem ter uma alimentação decente em casa, come mal na escola, estuda menos, e aí ela vai aprender? Não vai. Então, assim, ou a gente encara o problema de frente, ou a gente não supera ele. Mas aí vão falar, não, mas inclusive estão colocando agora escola de tempo integral. Não existe na cidade de Caxias e em pouquíssimas cidades do Maranhão uma escola capaz de ter ensino de tempo integral. E aí eu vou pegar um caso para exemplificar a realidade. A escola de um povoado chamado Engenho d'Água. Nós temos uma escola com várias salas de aula que só tem um banheiro. Então você vai colocar todas aquelas crianças para usar somente um banheiro. Não tem uma área de convivência. Não tem um espaço para descanso nem dos alunos, nem dos professores. Não tem capacidade física, porque o aluno, na teoria, era para ele estudar de manhã e de tarde. Sim. Mas você tem a sala do aluno de manhã, é a mesma sala de aula do aluno da tarde. E os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, mas informaram para o Ministério da Educação que estão fazendo ensino de tempo integral. Não estão. Estão enrolando para tentar buscar o recurso. Então, existe sim um interesse, mas não é no interesse do ensino integral que as crianças aprendam mais. O interesse é outra coisa. Exatamente. Então, como é que você vai fazer para resolver esse problema? Encarando o problema de frente. A gente primeiro tem que escolher o modelo educacional que a gente quer pregar. É um ensino, por exemplo, eu e Figueiredo Júnior, a gente terminou um ensino numa escola montessoriana. Ela tem uma linha de ensino montessoriano. Você pode gostar, discordar. Tem escolas que têm o ensino de Paulo Freire. Uhum. Cada linha pedagógica é importante você ter o quê? Um norte. E na educação do Maranhão você não vê, primeiro, ser discutido qual é o norte para a educação. Você vê muita gente falando, por exemplo, do caso de Sobral. Mas quantos gestores se deram ao trabalho de entender o modelo educacional pedagógico que está ali por trás? Pouquíssimos. E aí você não consegue atingir um resultado se você não sabe o porquê aquele resultado está acontecendo. Sim. Então, Luiz, primeira coisa, o nosso aluno tem que ter a quantidade letiva mínima para ele ter o mínimo de resultado. Se você não tiver a quantidade em termos de carga horária mínima, depois da carga horária mínima, o que a gente precisa fazer? A qualidade do ensino. A qualidade do ensino passa por escolher qual é o caminho que quer trilhar. Tem várias formas de você ensinar uma criança. Mas você tem que escolher um caminho para não ficar perdido.
Não adianta você ir para a direita, depois para a esquerda, não. Você tem que pegar, ter um norte e seguir aquele norte. Definimos a quantidade mínima e definimos o modelo pedagógico, aí a gente tem que capacitar o nosso professor. Formação de professor. Problema de Caxias. O professor já começa dentro da sala de aula. Paulinho, a gente vai já entrar na questão da capacitação de professores. Eu só queria pegar o gancho que tu tá falando e tratar agora nesse momento um pouco também da evasão escolar. Porque focar um pouco mais aqui no aluno, já a gente vai pro professor. Claro. Mas na questão da evasão escolar. Caxias também tem muita evasão escolar. Todos os dados que a gente procura aqui para fazer essa entrevista foram dados aqui do IBGE aqui 2022, você teve que fonte também da Unicef, que Caxias está com altas taxas também de analfabetismo, inclusive entre adultos, a gente pode depois tratar do EJA. Mas nesse momento eu queria saber o seguinte, hoje, quais são os principais motivos, na sua visão, dessa evasão escolar dentro de Caxias? O senhor citou a questão de merenda escolar, de má qualidade. Existe também uma criminalidade que eu queria também saber do senhor hoje. Como que está essa criminalidade em Caxias, não é? A gente recebeu aqui no podcast passado uma psicóloga e a gente tratou aqui sobre a questão psicológica dos professores, porque muitos professores hoje são obrigados a lidar com adolescentes que fazem parte de facção criminosa. São coagidos, Coagidos por facção criminosa. Então, assim, hoje, quais são os principais problemas que os jovens têm enfrentado na sala de aula, consequentemente, claro, os professores também? Seba. Júnior. Pode ser Seba. De boa. É bom que tá tudo em casa. Tá em casa, não tem problema. Começa com a falta de sonho. Hoje em dia a gente vive um período assim muito difícil. Seja inflação, seja criminalidade. Então o nosso jovem hoje em dia não sonha. E sem sonho, você fica meio sem norte. Isso tudo atrapalha o ensino. O jovem vê a dificuldade de emprego, ao saber que hoje em dia, por exemplo, quando a gente se formou, isso aí faz alguns anos, né, Luiz? Não vamos falar, vamos deixar na... Mas venderam pra gente um sonho que, assim, estuda bastante, faz uma boa faculdade, que você vai ter um grande emprego e vai conseguir tudo que você quer. É verdade. A realidade foi essa? Não necessariamente. Inclusive, a gente tem, fugindo um pouco do assunto, mas é uma geração, os millennials, por exemplo, eu faço parte dos millennials, que é bastante frustrada com relação a isso, né? Porque foi ensinado pelos pais também, que é de uma geração anterior, mas que também tinha essa questão do trabalho como crescimento para a vida e tudo mais. E realmente é o que tu tá falando aí. Então, assim, essa falta de perspectiva frustra. E aí acaba levando para caminhos que são não tão corretos. Aí vem o encantamento do dinheiro fácil do mundo da droga, vem o encantamento da questão do jogo da Betis, que é um problema que ele precisa ser encarado. Paulinho, e só a falta de conhecimento financeiro das pessoas. Corroborando com o que você está falando, eu acho que a ausência do Estado, da autoridade do Estado, ela gera também uma outra autoridade, que é a autoridade das facções. E aí entra da dificuldade do próprio professor, que hoje o professor está na sala de aula, aí ele tem que lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de aluno, e aí ele tem que exercer a autoridade de professor. E como que ele exerce uma autoridade que nem o próprio Estado consegue exercer perante o poder da facção? A gente tem que ampliar, e aí a conversa, se a psicóloga tivesse aqui, a gente via com ela. Com certeza. Mas, várias vezes, quem faz o papel de pai e de mãe não é o pai e a mãe. Às vezes é o avô. O avó. Que o jovem tem o filho muito cedo, vai trabalhar fora, ou vai ter uma vida, vamos dizer assim, vida solta, sai de casa e deixa os avós cuidando das crianças. Isso é uma realidade que a gente vê bastante. Mas aí eu tenho um desafio para ti. Tu tem facilidade de acesso à informação, vamos dizer assim, pública da cidade onde a Fabiana é prefeita. Eu fiz esse levantamento em Caxias e tomei um susto. Eu perguntei para um professor de zona rural qual era o dia que mais faltava criança no mês. Uhum. Adivinha qual é o dia? O dia da semana, tu fala? O dia do mês. O dia do mês? Quando é que a criança mais falta? Deixa eu pensar. O dia do Nossa, mês que a criança mais falta.
Porque com certeza deve ter alguma coisa muito importante ligada a isso, né? Não tenho noção, Paulo. Mas tu entende que é uma pergunta que pode mostrar um grande problema? Com E certeza, mostra. com certeza. O dia que mais tem a falta do aluno é o dia seguinte ao recebimento do Bolsa Família. A receber o Bolsa Família na terça-feira. Na quarta é o dia que as crianças mais faltam. Qual o motivo? O professor me disse que é o mau uso do dinheiro do Bolsa Família pelos pais. Bebida. A gente constatou que no mês de dezembro, 1/4 do dinheiro recebido do Bolsa Família foi utilizado em bets. Sim. Isso é um dado também oficial. Você pode pegar e pesquisar nos jornais, digita no Google, que você vai constatar isso. Então, assim, é muito comum na zona rural e nas cidades menores o pai receber e a mãe receber o Bolsa Família, beber muito e perder a hora no dia seguinte para preparar a criança para ir para o colégio. E aí a criança falta. E Paulinho, assim, isso aí reflete também a falta de instrução, né? No sentido de que muitas pessoas, e eu não digo nem falta de educação no sentido de educação escolar, mas de instrução mesmo. Porque muitas pessoas acham que, inclusive eu já vi gente formada que acha isso. A pessoa vai pegar ali um dinheiro, seja do Bolsa Família ou seu salário, vai colocar no jogo e vai multiplicar. Que é uma praga isso. A questão de jogo, isso é uma praga. Né? É um vício. É um vício. É um vício. Né? Então a pessoa, ela começa ali, ganha ali 2, 3 vezes e tal. A máquina tá aí, a inteligência artificial daquele jogo tá programada para ela ganhar algumas e perder todo o resto. E a pessoa acaba achando isso, e isso reflete diretamente ali nos alunos e nos professores. É por isso que cassino é proibido. Até porque, no final das contas, a banca sempre ganha. Sempre ganha. Se a banca ganha, o apostador perde. Isso é óbvio, gente. Só que o brasileiro tem a triste mania de achar que é mais inteligente que os outros. A realidade, quando bate na porta, é dura. E a gente tem hoje muita gente viciada em jogo, e isso tem sido um dos problemas graves que a gente tem para superar. Questão do alcoolismo, vício em jogos, todos os tipos de vícios, porque aí vem um outro ponto. A falta de religiosidade do nosso povo, que cada dia é maior. Falta Deus hoje, literalmente, no meio das famílias, no meio da sociedade como um todo. E na medida que você falou que o Estado vai perdendo a autoridade, eu não boto só o Estado, não. Eu boto, inclusive, a religião. As pessoas passam a adorar o dinheiro. Os pais também vão perdendo a autoridade. Os prazeres. A família, o conceito de família se perdeu. E aí, a escola é um dos locais onde a gente podia ter esse resgate. E aí, quando você perguntou no meu projeto para Caxias, o projeto passava por isso. Uma experiência piloto para a gente recuperar. O que exatamente seria essa experiência piloto, né? Caso o senhor se eleja, esse projeto piloto, ele efetivamente, como que ele efetivamente melhoraria essa educação de Caxias? Olha, primeira coisa é a gente utilizar melhor as estruturas que a gente tem, quando disponível. Vou dar um exemplo simples. Caxias tem várias quadras nas escolas. Sim. Elas são fechadas durante o final de semana. Simplesmente os alunos não podem usar durante o final de semana, a comunidade não pode usar durante o final de semana as quadras. Isso não acontece só lá não, isso acontece em São Luís, isso acontece em quase todas as cidades. Em Presidente Vargas não acontece, viu? Tá logo te avisando. Mas as quadras deveriam ser das comunidades, do bairro. Então você pode fazer o interclasses, o interbairros, interescolas, fazer um movimento com a Secretaria de Esporte, com a Prefeitura, para movimentar esses alunos durante o final de semana. Você pode e deve fazer, vamos dizer assim, uma associação, e aí, no melhor tempo possível, com as entidades religiosas. Você pode ceder esse espaço também para que seja um local... O importante de eventos, né? A escola é para ser o coração do bairro. E a gente vai para uma outra questão. Por que eu faria um projeto piloto? Você tem o que está aí, que você tem que ir utilizar da melhor forma possível, mas você tem que construir uma coisa nova. Qual é a realidade? Nós não temos na rede pública escolas preparadas para o ensino do dia de hoje. O nosso prédio é o mesmo da década de 90, da década de 70.
E mudou. Hoje em dia, com o celular, com a internet, a educação mudou. Eu sou um cara tradicionalista na educação, mas eu entendo que os mecanismos mudaram. Hoje em dia a gente não tem mais uma educação de acúmulo de conhecimento. Quando eu estudei, há alguns anos atrás... Pessoal, Paulo Marinho Júnior, ele tem essa carinha de novinho, mas ele é só um ano mais novo que eu, acho. Né? Um ano, né? É um ano. Tu tem 40. Eu vou logo falar aqui, se focar. Tem 40. 4.0. 4.0, eu tenho 41. Então, assim, a gente tinha acesso à biblioteca. Ia todo mundo para a biblioteca. Hoje em dia, um celular tem mais livro do que todas as bibliotecas de São Luís na nossa época. Então, assim, a informação está muito rápida. Você não precisa mais acumular informação na sua cabeça. Você precisa conhecer o caminho para chegar na informação. Eu quero aproveitar aqui, desculpa te interromper, o papo está muito gostoso. Vamos já continuar, tá? Eu só queria atualizar aqui os nossos telespectadores. Você que chegou agora aqui no nosso canal, a gente está conversando com Paulo Marinho Júnior, político, empresário, deputado, já ocupou alguns cargos, ex-secretário da Juventude, né, Paulinho? Do governo... Foi com Rosiana. O governo Rosiana Sarney. Pra tu ver como tu tá ficando velho. Eu não tô identificando, Paulinho, é cabelo branco aí, mas eu sei que deve ter alguma tinta. Tá raspadinho. Aqui começou a nascer aqui, por aqui, Mi. Mas, pessoal, então a gente tá aqui entrevistando o Paulo Marinho Júnior, que é de Caxias. Então, você que é de Caxias, tenha bastante atenção aqui nesse podcast. Eu quero só deixar um recado para você. Antes da gente continuar aqui, o papo tá muito gostoso. Esse podcast aqui, ele tem um patrocínio de 3 hotéis pousadas. JF Studio Hotel, Hotel Pousada Farol da Praia e Vila Calhau. Quase que eu esqueço o nome do Vila Calhau. Nossa, faça isso. Lá é sensacional, gente. Lá é muito lindo. Com piscina, com tudo. E para quem quer amar aqui em São Luís do Maranhão, ali no Calhau, a gente tem também o Búzios Motel. E a gente tá deixando aqui, gente, um cupom de desconto, tá? Que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Então você pode ligar para lá, fazer sua hospedagem, você vai conseguir até 10% de desconto na sua hospedagem. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos seguir aqui com o Paulo Marinho Júnior. E a gente estava falando, Paulinho, da questão, antes da gente prosseguir, né? A questão da evasão escolar. E aí, pegando o gancho aqui do que você falou o seguinte, olha, eu tenho consciência que a escola mudou e tal. Eu queria compartilhar contigo uma experiência e te perguntar como que você vê isso. A gente sabe que hoje nós estamos num marco, que é o marco da inteligência artificial. Então existiu o marco da internet, o marco do computador. Pode-se dizer que existiu o marco também do celular, da revolução dos aparelhos celulares. E hoje a gente está num marco da inteligência artificial. De uma certa maneira, eu verifiquei, ao meu ver, uma regressão em muitos locais, né, que as pessoas elas deixaram de saber utilizar o computador por causa disso aqui. Então, isso aqui é um computador. Então, antes de existir isso daqui, eu via muitos jovens que utilizavam o computador, até porque as redes sociais eram no computador, sim. O Orkut e tal, o Facebook era no computador. Você tá falando sobre coisas que vai longe, onde tu foi agora aí. Volta pelo menos pro Facebook, tem mais novo, foi pro Orkut, gente. MSN, Mirk, Mirk da minha época, tu não sabe nem o que é isso. E o ICQ? ICQ, nossa, é o precursor do Messenger, né? E aí, Paulinho, então, assim, as pessoas parecem que elas não estão mais utilizando o computador. Parece que a informática, ela deu uma travada. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, como que está hoje essa questão de Caxias, essa questão da informatização dentro das escolas, como que as crianças, os adolescentes estão sendo informatizados. Se hoje em Caxias, ao seu ver, existe algum projeto para que utilize-se, ou se as pessoas se preparem para a inteligência artificial, né, essa nova geração, e se não, se o senhor teria ou tem algum projeto nesse sentido. Importante. Hoje existem kits de robótica que são colocados nas escolas de uma forma, eu acredito que equivocada. Caxias tem a facilidade de ter o IFMA, que tem um campus muito bom nessa área de programação, de tudo, mas eu acho que a gente tem que entender que não tem só um caminho nesse ponto. E eu acho que isso é um dos problemas que a gente vive hoje. Por exemplo, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser advogado. Nossa vocação é de produtor de alimentos. E eu dou
exemplo, para Caxias eu dava em todos os meus discursos, isso serve para o Maranhão também. Não tem uma casa que não consuma alho todo dia. Ninguém consegue cozinhar sem alho. Alho e sal é essencial. Tu já viu um pé de alho? Não. Luiz, tu conhece uma semente de alho? Não tenho ideia. Eu sei o alho pra cozinhar. Eu uso bastante, inclusive, também. Mas não tenho ideia. Tu não acha muito esquisito que é um produto que todos nós consumimos todo dia e ninguém planta? É verdade. Se eu te disser que a semente do alho é o dente de alho. Tu pegar um dente de alho e enfiar na terra, com a quantidade correta de água, ele vai dar uma cabeça de alho. Sim. A semente é o dente. Nossa. E nós, Brasil... A gente começou a falar de alho, eu quero saber como foi que a gente parou no alho. Mas eu confio na... Vou chegar. Vai chegar porque lá. tu me falou de evasão escolar Aham. e tu me falou de inteligência artificial. Eu tô dando o alho como exemplo e vou linkar também com a questão do sonho. O que a pessoa quer no final das contas? Se sustentar, ter uma vida boa e, vamos dizer assim, organizar sua família. Só que a gente está indo para caminhos que venderam para a gente e venderam errado. Sim. A inteligência artificial, ela é ótima, mas ela vai atingir um percentual mínimo da população. O que vai atingir toda a população? Comida. Até porque nós temos condições que outros lugares do mundo não têm. Vou dizer assim, Caxias é uma cidade privilegiada, tem muita água, tem muito riacho, tem a maior margem de Rio Parnaíba do Maranhão, são 70 quilômetros de Rio Parnaíba, tem o Rio Itapecuru cortando a cidade toda de ponta a ponta. Então nós temos muita água. Deveríamos ser um polo agrícola muito forte. E se a gente fosse um polo agrícola muito forte, as pessoas teriam dinheiro no bolso. Desculpa, deixa eu ver se eu entendi o que você está me falando. Deixa eu terminar. Não, mas eu vou deixar tu terminar. Deixa eu só ver se eu tentar aqui fazer aqui uma diagnóstico. Você está me falando o seguinte, Júnior, ao invés da gente pensar logo agora em inteligência artificial, claro que é importante, mas vamos pro básico que é comida, porque em Caxias está faltando, comida e produção, seria isso? Também, mas é mais do que isso. O que acontece? Você não pode ter o projeto solto. Lembra que eu falei que a gente não tem um projeto pedagógico, a gente não tem rumo, não tem nada? Então, assim, não é só inteligência artificial. E aí eu vou dar o exemplo, sei lá, de um país que se desenvolveu muito em determinado momento, que foi a Alemanha. O sistema da Alemanha, qual é? As fábricas estão nas cidades, a cidade se volta para a fábrica, e aquela fábrica emprega a pessoa daquela cidade e o governo dá o suporte. O ensino tecnológico é para aumentar a produtividade daquelas fábricas. Então, por exemplo, nós precisamos primeiro desenvolver nossa matriz econômica. Qual é? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Maranhão. Vamos pegar, sei lá, Caxias. Caxias tem potencial para quê? Tem potencial para produzir alimentos. Então, vamos usar todas as nossas forças para potencializar a produção de alimentos. Inteligência artificial vai ser usada, mas para potencializar, porque lá vai sair um engenheiro de produção, vai sair um engenheiro de alimentos, vai sair um programador para fazer um programa que potencialize a produção de alimentos, tudo para desenvolver aquela cadeia produtiva da cidade como um todo. Não pode ser uma coisa esparsa, uma ação para cá, uma ação para acolá, porque aí a gente vai usar o conceito da física. Se você usar a força para vários locais, elas acabam se anulando. Ou tem pouco... Mas efetivamente, como é que o senhor implantaria isso dentro da gestão? Lembra da questão do projeto piloto? Escola agrícola para a zona rural, a escola tecnológica dentro da cidade, mas para voltar para o desenvolvimento, vamos dizer assim, do nosso projeto produtivo. Caxias tem toda a condição geográfica para ser um polo logístico, um hub. De Caxias, por exemplo, para Recife são 1.000 quilômetros. De Caxias para Balsa são 1.000 quilômetros. De Caxias para o Pará, para Belém do Pará, são 1.200 quilômetros. Se você pegar um compasso, abrir colocando mais ou menos 1.000 quilômetros, você vai chegar em todas as capitais do Nordeste, praticamente, e no Pará. Então é um excelente ponto logístico. Isso serve para produção de alimentos, isso serve para aliviar a questão do Porto do Itaqui, que está saturado. Então você tem todas as condições com a logística agora. O que você precisa? Formar mão de obra para ocupar esse espaço. A gente está agora trabalhando para levar o polo petroquímico para lá. Levando a empresa petroquímica para lá, para instalar o distrito petroquímico, aí você vai precisar do engenheiro e de toda a cadeia
produtiva deste setor. E aí você vai ter o quê? Vai ter que potencializar através da educação. Qualificar mesmo, né? Qualificar, mas sabendo por que você vai qualificar. Hoje em dia a gente fala de qualificação, mas várias vezes é coisa perdida. Sim. Porque a pessoa se qualifica, faz uma faculdade e não acha um emprego. O senhor está dizendo o seguinte, a sua ideia, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, o senhor me corrija, é o senhor trabalhar a educação com esse plano piloto e dentro dessa educação você dizer para a criança ou para adolescente o seguinte, olha, nós vamos te qualificar e essa tua qualificação vai servir exatamente para tu atender essa demanda aqui dentro da tua cidade. Exatamente. Seria isso? Seria desde o começo. Vamos pegar aqui um caso assim. Obviamente que isso é um trabalho de anos. Ninguém faz a educação do dia para a noite. Sim. A educação, ela tem que ter... você falam de Sobral. Quantos anos tem Sobral? E por aí vai. Coreia do Sul. Décadas. E vai ser assim. Mas, por exemplo, a gente tem a dificuldade, falei, da comida. Uso o alho, mas uso o exemplo do flocão de milho. Cuscuz. Cuscuz é parte da alimentação do caxiense e do maranhense. Eu, como maranhense, adoro um cuscuz mesmo. Mas em Caxias nós não temos nenhuma fábrica de flocão de milho. Aí não faz sentido. Você faz a experiência, Luiz. Vê onde é que foi feito o flocão de milho que tu come. A maior parte vem do Pernambuco ou do Rio Grande do Norte. Então, assim, por que a gente não faz aqui? Sendo que a gente tem a produção de milho forte. Sim. Caxias é um polo agrícola que tem muito milho, só que é exportado. Então a gente pode tirar uma parte para a indústria alimentícia, beneficiar, em vez de vender esse grão in natura. E aí, essa fábrica, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar emprego e renda, vai baratear o custo do alimento, porque vai diminuir o frete. Sim. Então, assim, agora, isso precisa de uma política integrada da Secretaria de Comércio. Era isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, na teoria é muito legal, mas na prática, o senhor como prefeito, como que o senhor implantaria isso? Porque a gente sabe, o senhor está falando muito, a iniciativa privada tem que fazer isso. Mas como é que o município faria parte disso? Para começar, o empresário busca o quê? Maior lucro, mercado consumidor, a gente baixa os impostos, coloca no mínimo possível, e aí sim, é guerra fiscal. Mas, meu irmão, a gente está no jogo. Não adianta, se você não der, o outro vai dar. Sim. Então, eu quero os empregos. Dá todo o suporte para ele se instalar. E aí é um trabalho de busca. Literalmente é buscando o empresário, chegar a bater nas portas. Meu amigo, é o seguinte, você quer botar uma fábrica aqui no meu município? Tá aqui, ó, nós temos esse mercado consumidor para você. A gente consegue baixar os impostos. E com isso você vai conseguir vender o seu produto e lucrar. Que é o que o empresário busca, no final das contas é o lucro. O que a prefeitura tem que buscar? O bem-estar da sua população. Então aí com isso você diminui desemprego, criminalidade. Não tem outra forma de gerar desenvolvimento que não seja através do trabalho. Não existe. E as pessoas, às vezes, até a questão da inteligência artificial, ela é algo, se é bom por um lado, ela tem um risco muito grande. Porque ela vai diminuir a quantidade de trabalho, vamos dizer assim, bruto. Então a gente precisa de trabalhos que sejam, não vão ser substituídos pela inteligência artificial. Trabalhos que, de fato, precisam do ser humano. Isso é uma realidade que vai chegar muito em breve para a maior parte das profissões. Beleza, pessoal, nós estamos aqui com o Paulo Marinho Júnior, viu, Luiz? Opa, estamos aqui. E nós estamos aqui também hoje aqui com o Luiz, que é meu amigo, jornalista lá da UFMA. Para quem não sabe, pessoal, eu sou advogado, mas eu também sou jornalista. Por isso que eu gosto muito desse programa, Paulinho. Porque eu posso unir as duas coisas aqui. Tanto a gente fala de direito, como eu posso também entrevistar personalidades como você. Luiz, você tem alguma pergunta aqui para o homem? Ou eu posso seguir aqui? Não, segue aí porque eu tô elaborando. Na verdade, tem só uma questão. Essas coisinhas que vai sendo faladas, eu vou ficando com isso na cabeça e gostaria de entender. Primeiro porque eu conheço Caxias, mas muito pouco. Eu acho uma cidade lindíssima. Então não conheço realmente a fundo como você. E aí você falou tanto sobre os potenciais agrícolas da cidade e tudo mais, e citou também que a necessidade de uma escola agrícola na cidade. Então, não existe uma escola agrícola na cidade, e se não existe, por que não se faz isso, né? Não se tem esse interesse, parece que quem está lá agora não quer que realmente se desenvolva tudo isso que você acabou de falar pra gente. As coisas
óbvias não estão sendo feitas. E não é só em Caxias, não. Isso, infelizmente, é uma realidade do Brasil. Muitas vezes a coisa está óbvia. A nossa população acaba não tendo acesso à informação. E aí tem milhões de teorias. Mas o fato para muita gente, o povo ficar sem acesso à informação é melhor. A necessidade da questão, vamos dizer assim, de uma escola agrícola, para mim é uma coisa fundamental, básica. Aí a gente pode discutir o modelo da escola agrícola, sim, mas que precisaria de uma escola agrícola. Lá a gente tem um IFMA, que tem o curso de zootecnia, tem o curso de empreendedorismo voltado para a agricultura, mas você não tem isso na base. Sim. Então, o que acontece na prática? Você chega, a criança vai para a escola, ela tem um ensino exatamente igual ao que uma criança da zona rural, uma criança da zona urbana, uma criança que mora a 50 quilômetros da sede, tem o mesmo tipo de ensino. E você acaba deixando, assim, as potencialidades para lá. Quando muito, tem uma ação de uma diretora de escola que entende a importância e ela faz essa ação individualmente. Não existe um projeto estruturado para, vamos dizer assim, maximizar esse potencial. Nem a escola de tempo integral, que poderia também ir para esse caminho, coloca. Então, qual é a grande realidade? Nós temos uma produtividade muito baixa. O nosso homem da roça, a roça normalmente é o quê? É o plantio de arroz, é o plantio de milho, para dar de comer para os animais que ele cria lá para subsistência. Você fala de uma produtividade bem baixa. Não se sabe usar, por exemplo, os adubos, não se sabe colocar ferramentas que já são muito comuns no mundo todo, não chegaram lá. Então lá ainda está literalmente assim, na idade das cavernas. Por quê? Porque o conhecimento agrícola não chegou. Não tem produtividade. Com isso, tem um esforço muito grande para um resultado ruim. E aí acaba não compensando. Sai mais barato, às vezes, comprar o produto, seja uma saca de milho, do que plantar uma saca de milho. Por quê? Porque não tem tecnologia. Não tem produtividade. Então, assim, falo isso até com alguns amigos meus. Na agricultura, pessoal, nosso estado é muito valorizado a soja, o milho, são excelentes. Mas não é o que dá mais retorno na agricultura. O que tem o maior lucro na agricultura é o plantio de flores. 1 hectare de flor, 1 hectare de tulipa, dá um lucro absurdo. Depois da flor, frutas e verduras. E aí, quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, quando eu digo tecnologia... É isso que eu te perguntar, que eu ainda não entendi onde é que o alho chegou na... Vou te explicar de maneira prática, com um dado. O maior exportador agrícola do mundo, até o ano passado, era os Estados Unidos. Qual é o segundo maior? China? Não. A China é o maior importador. Brasil? Não. Tem um país que produz mais produtos agrícolas do que o Brasil. Além dos Estados Unidos. A China importa. Qual seria? Holanda. Incrivelmente Holanda. Tem o tamanho do Maranhão. Só que a Holanda vende flor. A Holanda vende alface. A Holanda vende tomate. Produtos de maior valor agregado. Com muita tecnologia. Eles têm uma universidade que é desenvolvida especialmente para melhorar a produtividade da agricultura. Então, assim, a gente tem que falar, por exemplo, de aquaponia. O que seria isso? Produção de peixe... De peixe com verduras. Com a verdura integrada. Tecnologia para esse aluno, para que ele possa melhorar a produtividade dele. E aí, com maior valor agregado, ele vive melhor. Então, assim, o seu projeto para Caxias seria investir nesse aluno para que ele se capacitasse, para que ele aprendesse tanto a produzir como produzir com qualidade, com valor agregado. Seria bem aí onde a gente finalmente responderia a questão da inteligência artificial com o alho. Inteligência artificial
com produtividade, seja na produção de elementos que são necessários à alimentação da nossa população. E aí eu vou pegar, por exemplo, uma outra coisa lá do começo, que eu falei que o nosso aluno come pouco, que a base da nossa produção é ruim. A gente tem que colocar, por exemplo, mais peixe na alimentação das crianças. Mas você sabe bem que no interior as mães não gostam muito de dar peixe para criança. Por quê? Porque normalmente é peixe cozido e elas têm medo da espinha do peixe. Por que isso? Porque ninguém nunca ensinou elas, por exemplo, a enfiletar uma tilápia. Nunca viram isso. Então elas fazem de um jeito que é mais prático para elas. Uhum. Às vezes tem um peixe que é distribuído às vezes na Semana Santa. Uhum. É muito comum os políticos darem aquele peixe que vem do alto mar, que vem congelado, branquinha. Sim. Aí vão fazer cozido. Ele dissolve todo e fica muito cheio de espinha. Porque ninguém nunca ensinou as mulheres da zona rural a fazer o peixe, vamos dizer assim, da forma mais apropriada para a criança, tirar só o filé. Lá na minha cidade tem muita cultura do peixe ainda. Piau, né? Lá a gente é banhado pelo rio Muni. Lá em Caxias tem ainda, você falou que lá tem uma certa dificuldade da questão, mas você falou também que lá é muito cortado por muitos rios, riachos e tal. Lá tem também essa produção de subsistência, mas carece a produção de larga escala. Lá hoje até a produção de subsistência ficou, assim, não tem produtividade. Dá muito trabalho e tem coisas que são mais fáceis. Uhum. Então, recebem o Bolsa Família, compram um pouco de carne para temperar a comida. Uhum. Porque essa é a realidade que a gente vive atualmente. Uhum. A questão muita gente foi embora buscando emprego, estão no Mato Grosso, estão em São Paulo, e do pessoal que ficou, eles acabam não produzindo tanto. O Bolsa Família ele ainda tem um papel importante também até para manter o aluno na escola, não é? Eu queria saber do senhor o seguinte: qual a sua visão hoje do Bolsa Família como meio de sustentabilidade dessas pessoas, como forma de garantir que o aluno vá para a escola, ou como forma de transição para algo maior? Como é que o senhor vê hoje a questão do Bolsa Família? Quando a gente entende o conceito por trás do Bolsa Família, você entende o papel dele. O Bolsa Família é um programa de renda mínima, fruto da Escola de Chicago, de Economia, e um conceito, inclusive, de direita, apesar de ser carro-chefe de um governo de esquerda. Uhum. Qual é o conceito por trás do Bolsa Família? É que a pessoa só é livre quando ela tem garantida a subsistência. Num estado, numa cidade, onde as pessoas não têm a subsistência garantida, elas não têm liberdade. Então, enquanto a gente não tiver a garantia que essas pessoas têm o que comer, a gente não pode discutir o Bolsa Família para tirar. Mas a gente tem que voltar ao que era há alguns anos atrás, onde o Bolsa Família, que foi uma evolução do Vale Gás com Bolsa Escola, era atrelado ao desempenho escolar. Ou seja, precisava da assiduidade do aluno de verdade, o aluno tendo boas notas, tendo um bom rendimento, e aí ele recebia, na época, o Bolsa Escola e depois o Bolsa Família. A gente não pode simplesmente deixar que o dinheiro do Bolsa Família vá para as bets. Você não está melhorando a vida das pessoas com isso. Você tem que criar mecanismos para que esse dinheiro, de fato, ajude aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social. Luiz, tá tudo bem? Ó, gente, só vocês estão vendo assim a cara do Luiz assim meio triste, é porque ele tá dodói, né, Luiz? Não, mas estamos aqui Tá meio pra falar doente. sobre os assuntos importantíssimos, que até agora a gente só falou sobre coisa muito importante. Pessoal, e só lembrando aqui, nós estamos entrevistando hoje Paulo Marinho Júnior, político, empresário, deputado, já ocupou vários cargos políticos, cargos executivos, e hoje ele veio aqui recebeu o nosso convite, é um grande amigo que eu tenho, já trabalhamos juntos, já estudamos, não estudamos junto porque eu sou um ano mais velho que ele, mas estamos ali no mesmo ambiente escolar. Pessoal, e lembrando vocês, eu não posso deixar de lembrar vocês, né, principalmente vocês, professores, que trabalham em 2 locais, em duas escolas ou que tem 2 matrículas. Pode ser que o INSS tenha descontado valores a mais do contra-cheque de vocês. E nós aqui do Escritório de Advocacia Júnior Figueiredo, a gente tem ajudado centenas,
talvez até milhares de professores que podem recuperar esses valores. Então, se você trabalha em 2 escolas ou tem 2 matrículas, seja 2 matrículas no mesmo município ou em municípios diferentes, não deixem de buscar um especialista, um advogado, para realmente ver se vocês podem recuperar esses valores. Até mesmo porque um dinheirinho a mais é sempre bom, né? Um dinheiro que você não sabe que tá... E o que eu digo é o seguinte, o que deixa a gente triste é lisura, meu amigo. Com certeza. Lisura, bicho, quando eu tô liso eu fico numa tristeza tão grande. E aí é quando a gente sabe que vem um dinheiro a mais, rapaz, é bom demais. Bom demais. É bom Ainda demais. mais quando você não tá esperando, né? Ô, meu irmão, um dinheiro que você não sabe nem que existia. Exatamente. É muito bom. Então aí, quem tá nessa situação, procure o Figueiredo Júnior para consultar se tem e tomar as providências devidas. A gente resolve, Paulinho. Tenho Meu certeza. amigo, voltando aqui para educação, mas eu queria até pedir desculpa aqui pro nosso telespectador se ele tá estranhando um pouco, porque a gente tá falando aqui de muitos assuntos. O nosso tema é educação, mas é importante, são todos temas ligados à educação. Eu queria falar com o senhor agora o seguinte, a gente já falou aqui de merenda escolar, já falou de transporte escolar, já falou de indicativos, e agora eu queria falar com o senhor, já falamos de evasão escolar também, e eu queria falar com o senhor sobre a inclusão nas escolas, que é um assunto muito importante que a gente não pode deixar de tratar aqui. Então, hoje em dia, e como que funciona hoje em Caxias a questão da inclusão de alunos deficientes, de alunos... a gente sabe hoje que existe uma crise muito grande aí de autismos, né? TDAH, uma série de doenças aí psicossociais. E eu queria saber hoje como que está hoje o quadro de Caxias na sua avaliação e caso o senhor venha um dia assumir esse município, como é que o senhor trataria esse assunto? Não sei se na pesquisa que tu fez, tu pegou o número, hoje em dia, de crianças com TDAH, autismo no Brasil ou no Maranhão. Tu tem esse dado? Ela tem aqui mais fácil, talvez, vai falando que talvez eu encontre aqui. Mas, assim, a grande realidade, ele está dentro do problema como um todo. O problema da educação em Caxias, em algumas cidades, é a falta de planejamento. A gente deveria começar o ano letivo mais cedo, e aí, na verdade, o ano letivo deveria seguir o que é feito na rede particular. A rede particular não faz porque acha bonito, faz porque tem uma necessidade de entregar um resultado. E cobra por isso. Não é porque é público que tem que ser pior. Não. Tem que ser bom, tão bom quanto, ou até melhor. Porque é o dinheiro de todo mundo que está nessa história. Então, o professor, o cuidador, ele deveria ser... e aí a gente tem que falar de um outro ponto, já que a gente fala aqui muito de servidor, direito, educação. Em Caxias existe um alto índice de professores que são contratados de forma precária. Então os contratos são renovados em março, às vezes até em abril. Desculpa, só um adendo que o senhor está falando, que hoje a gente recebeu uma notícia aqui, aí não sei se é verdade, o senhor pode até, o senhor Edilar vai me dizer, que os salários lá estariam atrasados, dos servidores, uma denúncia de hoje. Essa denúncia foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o Sintrap de Caxias, da questão dos professores que, mesmo efetivos, que tiveram seus vencimentos cortados ou não receberam na data que deveriam, foi anunciado que receberiam. Uma parte recebeu e outra parte não recebeu, e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o Sintrap, fez a denúncia hoje nas redes sociais. Mas o fato é que, como os professores e cuidadores não começam na época correta, eles já são jogados direto na sala de aula. Eles não têm um treinamento para exercerem a educação especial da forma apropriada. O que acontece na prática? Contrata uma pessoa qualquer para dar um emprego político, porque é a indicação do vereador A, do cabo eleitoral B. Tá precisando de um emprego? Tá aqui, ó. Tu vai ser cuidador de uma criança que tem TDAH. Isso não tem como funcionar. Aquela pessoa deveria ter uma formação, uma qualificação para poder atingir o objetivo dela como cuidadora. Então, na prática, o aluno é lesado e a pessoa acaba passando por situações extremamente desconfortáveis, porque ela está exercendo uma função que ela não tem qualificação, o Estado não a qualificou para fazer aquele serviço, e o aluno está perdendo o que ele tem de mais precioso, que é o tempo dele. Uma criança que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos sem aprender, não volta atrás. Na corrida, que é, vamos dizer assim, a educação, outras pessoas passaram na frente dela. E quando ela já tinha dificuldades a mais do que as outras,
ela é prejudicada duplamente. Então, a inclusão em Caxias, como ela acontece hoje? Tem uma escola que deveria, vamos dizer assim, dar uma atenção especial a essas crianças e tem os cuidadores. No papel, era para ser mais ou menos assim. Qual é o problema? A execução. O cuidador é contratado em cima da hora e vai para a sala de aula sem nenhum tipo de treinamento. E ele deveria ser contratado em janeiro, receber pelo menos um mês de qualificação e formação para começar a aula no final do mês de janeiro, início de fevereiro, como é a rede particular, dar os dias letivos para aquela criança. E aí a gente volta. Tempo menor de sala de aula do que a LDB exige, que é a Lei de Diretriz Básica da Educação. Menos horas de sala de aula por falta de merenda escolar e os problemas que atingem toda a educação. E na educação especial, na educação inclusiva, ela ainda tem mais o problema da falta de qualificação dos cuidadores e da falta de política voltada especialmente para, assim, suprir as dificuldades que o mundo já deu para essas crianças. Perfeito. Nesse tema aí, já que a gente falou sobre o professor, falou sobre a valorização dos professores que estão com salários atrasados, a gente pode entrar, inclusive, em várias coisas que já foi falado aqui, como, por exemplo, essa questão do transporte escolar ou outras questões que não funcionam como deveriam e precariza a educação. Eu acho que nada mais precariza a educação do que um professor que não é valorizado, do que um professor que não recebe seu salário, um professor que está trabalhando pelo amor. Claro que o professor sempre tem amor à sua profissão, os professores são conhecidos por isso, por ter muito amor à profissão, à arte de educar. Mas existe uma pretensão de valorização salarial, um plano de carreira que realmente possa valorizar os professores. Isso é tratado ou é visto de uma forma como se o professor já está recebendo ali um valor que é o piso nacional, então a gente vai ficar nisso aqui, não existe valorização real. Então, lá, o professor, primeiro tem dois problemas. Tem o salário do professor efetivo e do professor contratado, que tem uma distorção gigante. Não existe isonomia. O professor é tratado de uma forma diferente. Sim. Primeiro problema. Segundo problema, a questão dos descontos sem saber o motivo. E se reclamar é demitido, o contratado. Não pode reclamar, não. Se reclamar, vai pra rua, não está gostando, tem gente precisando que quer. É assim que é tratado por algumas pessoas da administração. Segundo ponto de problema, o plano de cargos e salários não é cumprido. Ele existe, mas ele não é cumprido. Terceiro problema, a aposentadoria. Lá o professor, eles estão sendo impedidos na prática de se aposentarem. Eles dão entrada no pedido de aposentadoria e não recebem resposta. Passam anos mandando ofício, dando entrada, sem ter o seu benefício atendido pelo município, porque o Instituto de Previdência foi quebrado pela última gestão. Só lembrando que Caxias trata bastante aqui essa questão da aposentadoria das pessoas. Isso, Caxias, ele tem um Instituto de Previdência próprio, ele não é vinculado ao INSS. E aí, o que o senhor está relatando para a gente é que esse instituto, por algum motivo... Má gestão, né? Ele não consegue suportar ali, ou não consegue suportar, ou má fé, não sei se você vai dizer, essas pessoas que entram ali para pedir o seu benefício. Eu queria até perguntar uma coisa assim para o senhor. É geral, todas as pessoas que pedem algum benefício são negados, ou há algum tipo de seletividade? Porque se houver, pior. quem é ligado ao prefeito consegue o benefício. Quem é uma pessoa normal, não é que tenha o seu benefício negado. Simplesmente não tem resposta. Aí é complicado. Cozinhando, e aí não resolve. Exatamente. Aí é complicado. Pessoal, nós estamos aqui com o Paulo Marinho Júnior. A gente está chegando aqui à reta final do nosso programa. É 1 hora, mas a gente com certeza vai passar um pouquinho. Passamos. Mas é porque sempre que o papo é bom, a gente acaba perdendo a noção do tempo, certo? Perde a noção do tempo. A gente já perdeu que a noção do tempo faz tempo. Paulinho, mas antes de encerrar, a gente já falou aqui sobre os professores. A gente podia até aprofundar mais, não é? Antes de passar aqui para o próximo tema. Eu queria saber do senhor o seguinte. Dentro do seu escopo de projetos para Caxias, ficou algo reservado carinhosamente para essa classe de professores, algum diferencial que o senhor queria destacar aqui para a gente? Bem, a base da educação é o professor, é a qualificação. Então, existe a necessidade de qualificar, cumprir o plano de cargos e salários, fazer o básico bem feito,
Um arroz com feijão bem feito Resolve. já é muita coisa. Rapaz, né? Não adianta a gente pegar, para muita coisa, fazer firula, isso não. A gente precisa o quê? Fazer uma formação bem feita, cumprir o plano de cargos e salários. Se a gente fizer isso, a gente andou várias casas do que hoje a gente não tem. E aí, Paulinho, eu te conheço bem, né? Tu vem da área privada, tu és formado em administração, se eu não me engano, não é isso? Sabe? E tu sempre falou muito pra gente da questão do planejamento, da organização, da administração, né? Tu é conhecido como um gestor, não é? E aí tu falaste muito aqui de questão de planejamento. Toda pergunta que a gente está falando, você, Júnior, não adianta se não tiver planejamento, não é? E aí o que acontece? Hoje, aqui pelos nossos dados, Caxias, dados do TCE, né? Ela tem um gasto médio de R$ 4.807 por aluno. E aí você citou aqui os dados do IDEB, né? Que não refletem esse valor, que é um valor até considerável, né? Gasto por alunos, mas não reflete. Aí eu queria saber, na sua opinião, não reflete por motivos, aí eu vou ser bem direto, se eu quiser responder, se eu respondo, se eu não quiser, você não responde. Não reflete por motivo pós-dinheiro chega, ou seja, algum tipo de desvio, algo nesse sentido, ou é falta de planejamento, ou os dois juntos. Na sua opinião, o que seria? Vou dar alguns casos, assim, bem diretos. Ano passado, foi feita uma compra de livro de 8.200.000 reais. Você tem 20 e poucos mil alunos em Caxias. 8 milhões. Vê aí quanto é que sai por aluno. Calcula rápido, tem que ter formado de administração, eu sou em direito. Nem me peça pra calcular nada, porque eu sou de jornalismo e eu sou péssimo em matemática. Mas eu acho que é o valor bem... Não, fato é, esses livros, essa empresa que vendeu esses livros para Caxias, estourou uma série de escândalos semana passada, estourou sobre Barra do Corda, estourou algumas cidades da venda de livros da mesma empresa, mesmo tipo de contrato, aonde essa empresa faz a venda e volta um valor para o gestor. Curiosamente, em Caxias, o dinheiro foi pago, mas ninguém viu livro nenhum dessa empresa no ano passado. E eu estou falando de 8 milhões de reais. Nós temos várias licitações suspeitas, fraudulentas, que estão denunciadas e a justiça está agindo para punir os responsáveis. Se comprou outro dia quase 300 mil reais de bandeira e você não viu bandeira em nenhuma escola. Assim, são dados que estão lá no Tribunal de Contas do Estado, que estão no Ministério Público Federal, aguardando as providências do nosso judiciário. Você tá então, pode falar. Não, é porque ainda nesse tema, já que tá falando sobre isso, a gente tem inclusive uma denúncia sobre isso, sobre a questão de faltam livros, fardamentos e material básico nas escolas. Que houve até uma distribuição de kits escolares e fardamento, mas com atrasos, e também que o material foi insuficiente. O pessoal tá tendo que improvisar, o professor tem que improvisar para conseguir dar a aula, e são recursos básicos, né? Então, o que está acontecendo com esse material? O que será que está acontecendo? Claro, você deve saber melhor do que a gente. Assim, muita coisa, sendo desse ano, a gente está averiguando as informações para poder falar e provar. Sim. O que eu posso dizer de fato é que o prefeito, em menos de 4 meses de mandato, já comprou uma casa nova, de alguns milhões de reais. É, no mínimo, estranho. Sim, com certeza. Então, assim, isso é público, notório na cidade, todo mundo sabe disso. O prefeito mudou, foi para uma casa milionária. E assumiu tem 4 meses. O dinheiro para pagar essa casa, o salário de prefeito de 18 mil reais não dá. Não daria. E ele, antes, só tinha trabalhado na própria prefeitura como secretário. Trabalhou alguns meses antes da eleição como secretário. Eu acho que seu projeto agora valeria muito, né? Aquele projeto lá de tornar crime hediondo. O desvio, né? Então, assim, o que a gente vê, Luiz, é o mau uso do recurso. Recurso tem. Dava para fazer um trabalho muito melhor. Agora, primeira coisa, a fiscalização nem sempre é boa. Denúncias tem várias,
E aí a gente tem que aguardar a justiça fazer. O que a gente vê é que vários prefeitos, após o mandato, sofrem as consequências. Durante o mandato, parece que está tudo tranquilo. Passa o mandato, aí vem os processos, vem tudo aquilo que tem, a gente conhece dezenas de casos assim. Isso mesmo. Eu lembro que o Júnior, quando deixou o colégio, ele tinha um programa que era Informe dos Municípios. Sim. Isso. Se tu pegar os prefeitos que tu entrevistou naquela época, vê como é que tá a situação deles hoje. Sim. Da maior parte. Já fiz essa pesquisa já. O que deu? Meu amigo, a internet, o Google tá cheio de processo, alguns foram presos, né, depois soltos e tal, mas enfim, sofreram processo, improbidade administrativa, tá cheio. Cassação, Porque é um dinheiro maldito. O cara que rouba comida de criança, ele acaba indo pro inferno. Mas o primeiro inferno que ele passa é aqui. Que é um dinheiro maldito. Sim, com certeza. Então, a questão não é quanto gasta. A questão é como gasta. Isso ficou de falar do planejamento, né? A gente falou aqui um pouco da má aplicação e a questão do planejamento. Porque não tem planejamento. Planejamento qual é? É onde eu posso roubar mais. Durante a campanha, eu falava muito a questão do fardamento escolar. Muita coisa que o atual prefeito, se você pegar, o rapaz está sentado na cadeira de prefeito, o plano de governo dele e as ações que ele lançou esse ano, nenhuma está no plano de governo dele. Todas estão no meu plano de governo. Ele distribuiu o fardamento escolar. Não foi tema de campanha dele, foi meu. Em todo discurso, praticamente, eu falava disso, da importância. Só que qual era o ponto? Era organizar, fazer uma cooperativa para que esse fardamento fosse comprado no município, para o dinheiro circular na cidade. Que é uma coisa que você já vem falando bastante aqui pra gente, a importância desse dinheiro estar ali economicamente circulando na cidade. O que ele fez? Comprou com uma empresa de outro estado. E aí o que ele fez? Ele tirou o dinheiro da economia da cidade e jogou para a economia de um outro estado. O dinheiro não circulou. Então, a costureira, que antes vendia o fardamento para aquelas crianças da comunidade, deixou de ter aquela renda do começo do ano. Afetou ela de uma forma negativa. Ajudou a mãe, que não está comprando fardamento, mas só fez metade do serviço. Por quê? Porque não tem um planejamento. Não adianta você só fazer as ações, você tem que entender o que você está fazendo, as consequências das ações, porque toda ação tem uma consequência, e você tem que fazer com que todas as consequências sejam positivas para o município. E na educação muito mais. Então, vamos fazer, por exemplo, concurso público. Se eu não preparar a pessoa de Caxias para o concurso público, o cara de Teresina vem e pega todas as vagas. Sim. Porque a educação de Teresina hoje é melhor que a educação de Caxias. Então eu tenho que colocar um cursinho, ensinar muito de cultura local, que a prova me permite ter a área de cultura local, fazer com que os candidatos entendam as peculiaridades da cidade, o que é específico da cidade, para que eles tenham uma vantagem competitiva para buscar a vaga. Então, eu tenho que fazer as ações, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo para que eu realmente tenha o resultado que a gente busca. E quando a gente fala de educação, para ter realmente uma melhoria do IDEB, para que tenha uma educação de qualidade, tem que ter uma grande discussão com a sociedade, porque alguns dos caminhos são, vamos dizer assim, são caminhos que necessitam tomada de decisão. O prefeito tem que tomar a decisão em última instância, mas ele tem que ouvir a sociedade. Ele tem que ouvir os representantes da sociedade, que é a Câmara de Vereadores, e, em última instância, até a própria população, para tomar as principais decisões. O que a gente vê é que os mecanismos acabaram sendo distorcidos. Esse ano passado melhor, a gente teve uma nova Política Nacional de Educação. Ela passou pelos conselhos municipais, passou pelos conselhos estaduais, mas a grande verdade, pouca gente discutiu. Então você tem uma política nacional que não foi discutida na base. Por quê? Porque não foi colocado como prioridade. Isso em todos os municípios do Brasil. A gente está falando da Política Nacional de Educação para os próximos 10 anos, que deveria começar no passado. Pouquíssima gente viu isso. Aí a gente tem até, corroborando com o senhor falou aqui, algumas reclamações também aqui de que há uma falta de diálogo entre o poder municipal e a classe, não é?
E aí eu queria que o senhor abordasse um pouco esse tema sobre essa falta de diálogo e caso o senhor chegue a exercer o mandato, como que o senhor conduziria isso? O diálogo tem que ser constante, com todas as classes. Professor, médico, enfermeiro, agricultor. Você tem que estar dialogando com todas as classes que fazem parte do município. Acho que é uma das funções. Mas, ora, em Caxias você tem uma secretaria, isso até o ano passado, esse ano já mudou. Voltaram à normalidade, que só funcionava 3 dias da semana. Esse ano, graças a Deus, pelo menos essa excrescência parou, Luiz. Então, você precisa ter o quê? Essa integração. Como é que você faz essa integração? Como é que você faz esse diálogo? Tem, por exemplo, a Conferência Municipal de Educação. Ano passado foi gasto 2,5 milhões de reais com a Conferência Municipal de Educação, com palestrante e tudo, mas você olha o que foi feito, você claramente vê que foi, assim, rasgar o dinheiro público, porque não deu resultado, não teve, vamos dizer assim, a grandiosidade, a qualidade do dinheiro que foi investido. Está falando de 2 milhões de reais para 2 dias, um dia ou 2. Volta lá aquela questão das desconfianças do que se faz com esses valores, né? Exatamente. E aí você acaba entendendo por que o IDEB caiu. Ele simplesmente caiu. O resultado é esse. Saiu de 4,4 para 4,2. Porque o foco não é a qualidade da educação. O foco é outra coisa. Pessoal, então estamos aqui com o Paulo Marinho Júnior, Caxias, Maranhão. Para quem não conhece Caxias, acho que Caxias é a terceira maior cidade do Maranhão. Já fomos. Agora é tal? Quarta, quinta? Quinta. Quinta? Tá perdendo para quem? São Luís, Imperatriz, Ribamar, Timon, Caxias. Timon e Caxias. Verdade, Timon também uma cidade bem grande, é enorme, né? Então, Caxias é uma cidade muito importante, uma cidade histórica, inclusive, né? Não é, Paulinho? E hoje a gente está tendo aqui a honra de receber esse homem que já foi deputado. Inclusive, falando aqui, questão desse homem, Paulinho, eu achei uma coisa interessante lá, que falaram lá na tua campanha, e achei também interessante a tua resposta. Falaram assim, olha, se Paulinho assumir aí, quem vai mandar é o Paulo Marinho. Aí tu, rapaz, eu tenho 40 anos, eu já sou independente há muito tempo. Eu acho que eles estão confundindo o apelido carinhoso Paulinho com uma criança recém-nascida, né? Inclusive eu estou aproveitando os últimos anos de usar esse apelido, porque na minha casa o Paulinho já é meu filho. Já não dá mesmo mais para segurar por muito tempo. Boa. Meu amigo, a gente tem aqui muitos temas para tratar, mas nosso tempo aqui está chegando ao limite. Eu quero te agradecer, mas antes de encerrar, ainda tenho aqui um último tema para falar com você, e vou te deixar também aberto aqui para você quiser explorar mais algum tema, né? Eu não poderia sair daqui sem falar da questão da falta de alfabetização de jovens e adultos, um índice que alarma aí Caxias, né? E aí a gente sabe que existe o EJA, não é? Que é uma forma aí de incentivar essas pessoas a se alfabetizarem, e eu queria que hoje você falasse como que, na sua visão, como que está o panorama de Caxias e como poderia se melhorar. Nós tivemos uma denúncia no passado de fraude no EJA. Essa denúncia em Caxias não acabou não indo para frente, e no Maranhão várias cidades estão respondendo processo por fraude no EJA. Foi feita uma busca ativa, fato é, o EJA ele não atinge o que ele deveria atingir. Nem em Caxias, em praticamente lugar nenhum do Maranhão. Nós temos esse problema de vários adultos que não sabem ainda o básico, que é ler e escrever. E se a gente for ampliar a questão do analfabetismo funcional, aí que a gente tem um número alarmante. E só tem uma forma de fazer isso de uma forma definitiva. É um programa estruturado. Identificar o número de alunos que precisa, dar condições para eles e executar a política pública. Voltamos àquela questão do arroz com feijão. Uma coisa que eu aprendi na vida pública é que boa parte dos problemas, a solução já está posta. O Saúde da Família é um programa lindo.
Pena que poucos lugares botam para funcionar. A gente tem até o exemplo da planificação, que começou bem em Caxias, se perdeu ao longo do tempo, porque pararam de fazer o básico. Você tem a educação, tá tudo no manual, gente. Muito do que foi pensado por grandes especialistas, que passaram anos estudando, tem um trabalho muito bem feito. Na teoria. Está faltando a gente colocar em prática. Costumo dizer que às vezes o Brasil é um país que tem lei demais. Está faltando o quê? Ser cumprido. Execução das leis. Execução. Então está faltando o quê? Gestão. Colocar o que se quer, planejar como é que vai fazer e executar. O Japão é um país referência para muita coisa. E lá costumam dizer que se passa 100 dias planejando para executar num dia. Aqui a gente planeja um dia para executar em 100. E às vezes não chega ao final da execução, né? Abandona. A maioria das vezes não chega. Então, assim, quem está errado? Olha o resultado que eles conseguem, olha o resultado que a gente consegue. Então, é planejar e executar. Mas é pensar no que está fazendo, para não desperdiçar recursos no meio do caminho. E aí não ficar no meio do caminho. Porque às vezes a gente gasta recurso errado. Então, nós temos um problema da educação de jovens e adultos. Você que é gestor, seja gestor da sua vida, da sua família, da sua casa, de uma comunidade, de um município. Onde é que você quer chegar? Quais são as ferramentas que eu tenho? As ferramentas que eu tenho são suficientes para chegar onde eu quero? São. Então, como é que eu faço? Não são. O que eu preciso fazer para adquirir as ferramentas que eu não tenho? E executar. E aí você vai atingir seu objetivo. Obviamente que você tem que mensurar o objetivo de acordo com, vamos dizer assim, com as suas oportunidades. Não adianta... eu sempre digo, com tempo e dedicação você consegue chegar onde você quiser. Às vezes você não consegue fazer em um dia, mas você consegue fazer em 10 anos. E a educação, o maior problema que a gente tem é que a gente pensa só no ano que vem. A educação você tem que pensar ela em 5, 10, 20, 30 anos para chegar lá. E hoje a gente não pensa nem no ano que vem. Hoje em dia é só no hoje. Então, assim, realmente precisa planejar. Como é que a gente vai fazer para reduzir de jovens e adultos? Isso. Seguir o que está no manual do EJA. Busca ativa, dar condição para os alunos, estruturar as escolas que já existem para que elas funcionem no turno noturno, dar condição de transporte e preparar ele para que isso realmente aconteça. Perfeito. Meu amigo Luiz, você quer fazer uma última pergunta aqui para o nosso amigo Paulo Marinho Júnior? Não, eu acho que na verdade a gente, dentro de tudo que a gente falou aqui hoje, o que eu queria saber de ti era exatamente isso. Todos esses projetos, todas as coisas que são projetos teus também, todas essas coisas que tu imagina para que a cidade realmente avance, não avance em 2, 3 dias, mas avance a longo prazo, porque você me falou mesmo, o planejamento é importantíssimo. Eles são realmente aplicáveis? Eles vão conseguir, você assumindo lá, posteriormente, a Prefeitura de Caxias, eles conseguirão ser aplicados? Eles vão realmente chegar ao ponto de, estamos aqui fazendo. Mostramos. Se não é uma venda de ilusão, né? Sim, sim. Primeira coisa, ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, assim, passa pela montagem de uma boa equipe. Uma equipe que tenha condição técnica de executar o que a gente propõe. Com uma boa equipe, a gente consegue executar todos esses projetos. Mas tem que ser uma equipe que realmente seja dedicada, interessada e que tope o desafio de fazer a coisa acontecer. Porque, Luiz, vai dar muito trabalho, mas vai dar muito resultado. Com certeza. E aí, Paulinho, eu queria encerrar já contigo, assim, não poderia deixar também de tocar um pouco assim no lado pessoal, né? Eu te conheço há muito tempo, não é? Eu não sei se tu, de infância, tinha essa vontade de ser prefeito ou de entrar na carreira pública. Eu não sei se era uma vontade tua ou se isso foi acontecendo e agora tu tá dentro da carreira pública, não é? Mas eu queria saber, primeiro, como que isso aconteceu na tua vida, não é? Se foi assim de repente ou se foi uma coisa planejada, não é? E quando você alcançar o seu grande objetivo, que é administrar a cidade que você ama, a cidade que você foi criado, que você tem seus laços afetivos, políticos, enfim, como que você vai realizar esse sonho? Como que você vai executar esse sonho? Júnior,
quando eu era, vamos dizer assim, criança, eu até tinha uma vontade política, mas, vamos dizer assim, durante a adolescência, durante o nosso tempo de estudo, não passava na minha cabeça. Quando eu fui fazer faculdade, não foi com essa pretensão. Mas aquela coisa, a gente faz nossos planos, mas Deus é que, no final das contas, faz os planos da gente. Então, o destino, Deus, ou como você quiser chamar, foi me conduzindo para o caminho da política. Eu tentei fugir dele várias vezes. Eu lembro. Por isso ele fez a pergunta. Eu, assim, nunca tive muito longe da política, não tinha como. Meu pai era deputado federal, minha mãe, prefeito, por aí vai. Então, assim, eu sempre estava próximo da política, mas eu não queria seguir aquele caminho. Mas a vida me levou para esse caminho e eu entendi que era, vamos dizer assim, eu tinha essa missão. É uma coisa que, assim... Luiz, eu fui-me embora do Brasil e me puxaram de volta. Sim. E tava... E assim, hoje eu tenho o sonho não somente de gerir a minha cidade, mas de mudar a realidade de várias pessoas que eu sei que é possível serem mudadas. Pessoas essas que não têm oportunidade porque um grupo toma esse direito que elas têm. Crianças que não têm o direito, por exemplo, de ter uma educação de qualidade. Pessoas que morrem na maternidade por falta de medicamento. Pessoas que morrem nos hospitais porque são jogadas lá. Estava discutindo com alguns amigos. Lá tem um hospital que faz a questão ortopédica. Eles preferem deixar uma perna necrosar para ser amputada do que tratar aquela perna. É triste, é cruel, mas é a realidade. Mas essa é a realidade que a gente tem que encarar de frente. Porque se a gente não encarar de frente, a gente não muda ela. E por que fazem isso? Porque não tem os equipamentos necessários para tratar e não tem o interesse do gestor que está por trás de fazer isso acontecer. Quem paga o pato? A população. Normalmente o cara mais pobre. Sim. Até porque vendem para essa pessoa mais pobre e menos esclarecida um caminho de facilidades. E a vida é dura. Não tem coisa fácil. Não adianta chegar assim, cara, ó, tu vai pegar e tu vai jogar na bet e tu vai ficar milionário. Pode até ser que alguém consiga isso. Mas para um conseguir, 1 milhão se perdeu no caminho. Então, o jeito seguro de chegar aos objetivos que se quer é trabalhando. E aí você vai, por exemplo, para uma campanha política. Tem 2 políticos. Um que promete, cara, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. O outro que diz, cara, tu vai ter uma saúde que presta. Tu vai ter uma educação de qualidade. Às vezes o cara prefere... O caminho rápido. Aquele que deu R$100 para ele, que deu R$200 para ele, do que o caminho do trabalho. E aí foi por isso, Paulinho, que sai mais caro depois. E foi por isso que eu te perguntei como foi que tu resolveu caminhar por esse caminho da política, porque não é de hoje que tu sabe disso, né? Não é de hoje que tu sabe os percalços da política. Eu tenho certeza, você vem da iniciativa privada, como eu venho falando aqui, é administrador, tem as suas empresas. Dentro das suas empresas, você pode viver uma vida tranquila, calma, com sua esposa, com seu filho Paulinho III, não é? Mas você resolveu trilhar por esse caminho árduo, difícil, complexo, que é o caminho da política, que você pega uma esculhambação de graça, né? Aí, eu entendo quando tu fala que, Sebastião, hoje tá desse jeito aqui, ó, eles deixam necrosar lá, mas eles não mexem. E eu entendo que, se eu tiver errado, tu me corrija, mas tipo assim, tu tá aqui com sangue no olho, faca nos dentes, assim, eu sei resolver. Se me der isso daqui... E a gente vai resolver. É isso que eu quero saber. Tipo assim, o que te move seria essa forma de você dizer assim, eu sei resolver isso aqui, se me der isso aqui eu vou resolver. Exatamente. É isso que eu quero saber. Quando foi que isso aí deu esse start em ti, né? Porque tu tá lá lutando, e como a gente estava dizendo aqui, nossos conhecidos amigos, tu tava com 14% na frente, todas as pesquisas 10, 14% na frente. E aí, de acordo aí com esses vídeos que a gente tem visto, com esse jogo sujo, como eu tô te falando, você entrou no jogo sujo lá, né? Que é o jogo, às vezes, que algum adversário faz contra, né? E aí você se viu nessa situação aí, de tomarem ali, né? Então, assim, eu queria que você fizesse essa análise.
Não é se realmente é isso aqui que eu tô falando ou se eu falei bobagem. Não. Como é que é isso que acontece na sua cabeça e no seu coração? O Júnior me conhece há muitos anos, então assim, ele acompanhou de longe. A gente tinha algum tempo que não se falava nem pessoalmente, encontramos poucas vezes nos últimos anos. Mas ele me acompanha há muito tempo, então assim, ele fala com uma certa propriedade, porque ele me viu desde a época de colégio, meus pais na política, eu, rapaz, deixa isso pra lá que eu não... Uhum. Mas, assim, é aquela coisa, eu encaro como uma missão. É aquela coisa assim, eu sei como fazer, eu passei muito tempo estudando, me qualificando para fazer, tive a experiência prática de trabalhar, de ver, assim, a mudança sendo feita. Eu, por exemplo, vi as UPAs do Maranhão funcionando na época do Ricardo Murat. Vi que funcionava mesmo. Uhum. O pessoal esculhambava o Ricardo, mas lá funcionava e só tinha coisa de qualidade. Podem falar o que quiser, mas eu vi grande funcionando. gestor. Eu vi funcionando. Tem uns defeitos, todo mundo tem. Sim. Mas eu vi a coisa funcionando. A educação. A educação dá para ser melhor. Dá pra gente chegar no nível de Sobral? Pode não chegar no nível de Sobral, mas dá pra chegar no nível de Teresina, que é do lado de Caxias. Agora, como é que foi feito isso? Lá foi um trabalho sério, do Firmino, do Silvio, acho que uns 4, 5 mandatos, para que Teresina tivesse uma educação melhor do que tem Caxias, melhor do que tem São Luís. Vejo que o Braide está fazendo, que as coisas estão melhorando mesmo em São Luís, na questão da educação. Então a gente vê um projeto, quando ele tem começo, meio e fim, tem um rumo, que dá um resultado. E aí, como eu faço uma política muito corpo a corpo, de andar no meio da periferia, a pé, entrar de casa em casa, eu vejo que o nosso povo precisa e às vezes não tem essa capacidade. E a gente pode ser instrumento para realizar isso. Porque é isso, o gestor público ele é um instrumento para realizar a mudança. Perfeito. Pessoal, então conversamos aqui com Paulo Marinho Júnior e só para encerrar, Paulinho, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os professores, para os educadores, para os diretores, para os coordenadores, para todas as pessoas que fazem parte da educação de Caxias, né? Deixa essa mensagem aqui, pode olhar lá para a câmera e deixar essa mensagem aqui para esses educadores que tanto batalham para fazer uma Caxias melhor. Queria primeiro agradecer você, agradecer o Luiz, agradecer a toda a equipe, gente, aqui é um escritório lindíssimo, tem toda uma equipe por trás. Fico muito feliz, meu amigo, com que aonde você chegou, sei que você vai chegar muito mais longe, porque você sempre foi um cara destemido e trabalhador. E queria aproveitar o espaço para deixar um grande abraço para todo professor, para o gestor, de dizer que, assim, meus amigos, vocês passam momentos terríveis, com uma opressão gigantesca, uma pressão muito grande, sem condição de trabalho, mas tenham fé que tudo acontece na hora que Deus quer e no tempo dele. Esses dias de sofrimento vão passar. Vocês vão ter o trabalho de vocês reconhecido com a importância que vocês têm. Sem vocês, a gente não tem um futuro melhor. O futuro melhor que nós tanto buscamos passa pela educação, passa por vocês que fazem a educação no dia a dia. É isso aí, gente. Muito obrigado. E você falou uma coisa muito bonita, interessante, ainda mais agora a gente está gravando esse programa aqui na Semana Santa. Acabou de terminar a Semana Santa, né? O sofrimento passa. Então, o próprio Jesus, que carregou sua cruz, que teve todo aquele martírio, não é? Teve a recompensa de depois estar no braço do Pai. Então, é interessante. Meu amigo, parabéns pela luta, parabéns pela sua jornada até aqui. Eu desejo igualmente para você. Você é um batalhador, chegou até aqui, eu tenho certeza que vai continuar conquistando. E se Deus quiser e a população de Caxias quiser, e eu vou te cobrar. Paulinho, eu vou ser o primeiro a fazer um podcast contigo te cobrando. Eu vou gravar todos os takes e vou dizer, Paulinho, cadê aqui, ó? O professor de Caxias tá me cobrando agora, educador de Caxias. Sim. Essa é a vantagem da internet. O que tá aqui, fica para sempre. É isso aí. Gente, então, muito obrigado. Eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e também acessar o nosso site, que é www.advogadojuniorfigueiredo.com.br. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, pessoal.